Pai do Senhor Jesus, para os ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite. Mais uma palavra do Senhor para os nossos corações, para o teu coração, você que está ao alcance da nossa voz, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais em teu coração nesta noite. Não desliga o rádio, permaneça, porque o Senhor ainda vai falar com você nesta noite. Para você ouvinte, um abraço do Senhor, um abraço de cada um de nós que aqui estamos, para que você venha entender que nós estamos aqui não para fazer dissensão, mas sim para dizer para você, Jesus está voltando e nós não estamos brincando, nós estamos passando para você a realidade da palavra de Deus, e que você venha entender e dar ouvido à palavra do Senhor. Abra a vossa Bíblia em Jeremias 15, amém? Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente com você nesta noite. Jeremias 15, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saia. E será que quando te disserem, para onde iremos, dir-lhes-ás, sim, diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai que está no céu. Meu Deus, venha tomar frente, Senhor, desta palavra nesta hora. Meu Deus, Senhor, Pai amado, Senhor, usa, Senhor, Pai amado, do lado do teu servo nesta noite. Meu Deus, fala aos corações que estão, Pai amado, sintonizados na rádio Nova Geração. Meu Deus, que eu creio, Senhor, Pai amado, que Senhor da glória, sou como barro, pó e cinza. Meu Deus, Pai amado, perdoa minhas fraquezas, palavras e pensamentos. Senhor, toma a frente, Senhor, dessa emissora. Toma a frente, Senhor, deste momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações, aos corações dos ouvintes, porque, Senhor Deus da glória, a sua palavra diz, ó Deus, meu Deus, que o Senhor vem, Pai amado, Senhor Deus da glória, para libertar o homem do pecado, da condenação, Pai amado, que há de vir sobre a terra. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra, Deus, que operando, Senhor, quem impedirá? Por isso, Deus, fala nesta noite aos corações, toma a frente, Senhor, e faça, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Meditando nesta palavra, eu posso entender e posso analisar que o profeta Jeremias, a Bíblia diz que ele é considerado como um profeta chorão. A Bíblia diz que a sua idade nova, ainda criança, ainda jovem, Deus chama aquele profeta para falar do amor dele. Eu posso entender que Deus havia chamado Jeremias ainda adolescente para a sua palavra, para fazer a tua obra. Ele fala para Deus, Senhor, como pode eu ir? Sou uma criança. Deus disse para Jeremias, não diga tu que é uma criança, porque tu vai aonde eu te enviar. Olha, Deus não chama quem é capacitado, Deus não chama muitos aqueles que acham que pode, que faz e acontece. Deus sempre chama aqueles que reconhecem que é pequeno, que reconhece que depende da graça do Senhor. Deus havia chamado Jeremias disse para Deus, Senhor, como vou eu, sendo que não sei falar, não sei como conversar. Deus falou para Jeremias, olha, Jeremias, eu te coloco hoje como muro de bronze. Meu Deus do céu, Deus coloca o homem, quando ele coloca, ele garante, quando ele chama, ele garante. Observa nesta passagem em Jeremias 15, Deus havia falado com Jeremias havia clamado a Deus a favor da nação de Israel, aonde Deus havia falado para Jeremias que não adiantava ele clamar, porque Deus não ia ouvir a oração dele a respeito da nação de Israel, a respeito da população que havia pecado contra a vontade de Deus, havia transgredido os mandamentos. Aleluia! Deus avisou para Jeremias, olha, Jeremias, ainda que estivesse aí contigo Moisés e Samuel, eu não seria com este povo.
eu não ouviria ele. E hoje nós vivemos num mundo onde o povo vive perguntando por que tantas coisas estão acontecendo no mundo, por que tantas tragédias, por que tantas perseguições, por que tanta enfermidade. Pede aos irmãos para orar, mas quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz não vou ouvir, não vou ouvir. Pode o profeta se levantar, pode falar, porque Deus não vai ouvir. Deus não se agrada daqueles que se viram as costas para ele. Deus havia dado tantos livramentos para Israel, havia dado tantos escapes, mas o povo insistiu no pecado, insistiu em permanecer no erro. Deus havia falado para ele, ainda que se colocasse agora aí na tua geração Moisés e Samuel, eu não ouviria a oração dele. E quem era Moisés e Samuel? Deus, a palavra de Deus fala em Êxodo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Moisés foi homem que havia clamado a Deus, orado para em prol do povo, orado para que Deus viesse perdoar o pecado daquele povo. Deus havia ouvido a oração de Moisés, porque quando um homem de Deus justo, fiel a Deus, dobra o joelho, clamando por misericórdia pelo seu parente, clamando por misericórdia pela esta nação, pela esta comunidade, muitas das vezes Deus ouve, porque Ele conhece o coração dos que servem a Ele. E se você às vezes é livre do escape da morte, se você muitas das vezes se escapa de um acidente, muitas das vezes abre a boca e diz, foi sorte coisa nenhuma. É a oração do justo que move muito os seus efeitos, move com a mão de Deus. Quando o justo dobra o joelho e clama pela nação, Deus ele ouve. Mas quando o povo começa a se entregar ao pecado, Deus deixa de lado e começa a enviar a recompensa dos seus atos. Moisés havia suplicado pelo povo, e Deus havia ouvido. Em Êxodo 30, no versículo 32, 30, a Bíblia diz que Moisés ainda clama ao Senhor, e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vós pecaste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou, pecando grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Homens que havia orado em prol da nação, em prol do povo de Israel. Muitas das vezes nós vivemos num mundo em que o povo tem se deixado se levar pelas idolatrias, pelas farras deste mundo, tem deixado se levar pelos enganos, pelas falsas palavras, mas Deus ele tem observado que ele tem guardado o seu povo e tem honrado a fé daqueles que clamam a ele. Eu quero dizer para você que você pensa que está fazendo as coisas em oculto, pensa que está fazendo e Deus não está vendo, mas Deus usa os profetas dele. Deus ele conhece aqueles que servem a ele. Ele havia levantado ali Moisés para guiar o seu povo, mas o povo insistiu nos seus pecados. Moisés insistiu orando pelo aquele povo, mas chegou uma hora que Deus falou para Moisés, Moisés, chega, esse povo estão fazendo de mim brincadeira. Mas Deus disse que, a Bíblia diz que Moisés falou, ó Deus, se é para o Senhor tirar este povo, que arrisca o meu nome do livro. Moisés era um homem que amava as almas. Moisés era um homem que tinha amor pelo seu próximo. Deus, ele se agrada quando nós temos preocupação por você, que está ao alcance da nossa voz. Você que diz que acha que não tem mais jeito, que vai continuar pecando, que vai continuar fazendo o que bem acontece. Deus está vendo as lágrimas daqueles que têm amor pelas almas.
E no momento certo Ele vai enviar a vitória, Ele vai enviar o escape e o livramento. Porém, a Bíblia diz que Moisés, ele desceu do monte, dizendo para Deus: não vou, Deus, não tire este povo, porque se o Senhor for destruir esse povo, é melhor que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. O tempo passa e Deus continua ali cobrando os atos daquele povo. O povo continua fazendo o que desagrada a Deus, como acontece nos dias de hoje. Por mais que você pregue o Evangelho, existe sempre aqueles que acham que estão querendo pegar pesado, estão querendo falar demais. Mas não é falar demais não, querido. Deus, Ele fala na sua palavra que Ele vai vir buscar um povo dentro de um povo. Se você quer realmente estar com Cristo Jesus, tu tem que fazer a diferença. Tu tem que abandonar o mundo de pecado. Moisés estava ali rogando pelo aquele povo. Em Números 14, Deus, ali mais uma vez, Moisés vai chegar diante de Deus. Números 14, 18. Ó Senhor, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e as transgressões que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Aleluia. Aí está, muitas das vezes você que pensa que chegou na igreja porque você acha que é o bambambam, você que pensa que chegou na igreja e acha que é o centro das atenções. Escuta aqui, meu queridinho, Deus, Ele está dizendo bem claro: Deus havia perdoado o pecado daquele povo mediante a oração de Moisés. Moisés havia suplicado para Deus pelaquela nação, havia suplicado a Deus pelo perdão daquele pessoal, porque ele não queria que aquele povo viesse morrer, ele não queria que aquele povo viesse descer a sepultura sem a salvação. Assim acontece nos dias de hoje. Deus envia os profetas, Deus envia o seu servo, dizendo para você que é chegada a hora de você sair do Egito, que é chegada a hora de você sair desse mundo de pecado. Você precisa conhecer o Evangelho, você precisa ter um encontro com Jesus. Mas você muitas vezes faz o coração, bota obstáculo, diz que não é a hora, diz que não está na hora, que não é o momento, que quando Deus bem quiser você vai. Deus não pega ninguém forçado. Deus quer que você se decida. Porque enquanto ele está ouvindo a oração do servo dele, porque vai chegar uma hora que você vai querer ouvir a palavra de Deus, vai chegar uma hora que você vai querer ouvir esses homens que estão aqui, essa mulher que está aqui, para falar do Evangelho para você, e pode ser tarde demais. Ele arrebata a igreja dele, e você vai ficar aí, a ver navio, dizendo: ninguém pregou para mim, por que eu não decreto a palavra de Deus naquele dia? Aleluia! A Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele começa a orar a Deus para que Deus viesse dar o perdão para aquele povo. Mas Deus, ele diz na sua palavra para Jeremias: Jeremias, eu estou cansado de perdoar este povo. Deus, ele diz: eu vou visitar esse povo com 4 males. A Bíblia diz que Israel começou a ficar na fome,
começou a padecer necessidade, começou aqueles que haviam esquecido de Deus, a crente que estava aí, havia paz sobre ele. Deus havia enviado a ira dele sobre a terra naquele dia. Deus havia enviado ali a resposta para aquele povo que pensava que Deus ia enviar a paz. A Bíblia diz que Jeremias, ele clamou a Deus com toda a sua força. Jeremias chorava pelo aquele povo. Jeremias pedia a Deus que viesse atender a oração dele em prol daquela nação de Israel. Assim acontece nos dias de hoje. Nós oramos a Deus: Senhor, salva o homem do pecado. Jesus, tira o homem, Senhor, do engano. Mas muitas das vezes Deus envia a sua ira sobre a terra, aonde muitas das vezes você liga a televisão, você liga no jornal, e tudo que tu vê é pessoas sendo mortas, é pessoas sendo lançadas na prisão, é pessoas passando fome, é pessoas dentro dos hospitais, no leito de dor. Mas quando chega diante das imagens, você se prostra. Diante das coisas do mundo, você se prostra e se esquece de Deus. Aleluia. Por mais que nós oramos, Deus, ele diz: olha, Jeremias, eu não vou ouvir a tua oração, porque não é por causa de você, não. Eu não vou ouvir a oração, é por causa desta nação que tem se rebelado contra mim, que tem se virado as costas para mim. Se você virar as costas para a palavra de Deus, você terá o resultado daquilo que você merece. A Bíblia diz que Manasse era o rei naquela época. Manasse, filho de Ezequias. Manasse havia corrompido o povo com suas práticas. Um governo a qual havia colocado idolatria dentro de Jerusalém. Havia levado o povo a pecar. Manasse não teve cuidado com a palavra de Deus. Ele não seguiu os caminhos de Deus como seu pai Ezequiel, como seu pai Ezequias. Manasse não quis dar ouvido à palavra do Senhor. Manasse começou a trazer para dentro de Jerusalém a idolatria, começou a trazer para dentro de Jerusalém as abominações, as bagunças que o mundo oferece. E com isso o povo estava se aliando a ele. É o que acontece hoje em dia. Existem pessoas que não querem dar ouvido à palavra de Deus, mas querem que as pessoas sigam os seus caminhos de sujeira. Querem que o povo concorde com o errado. Querem que o povo concorde com aquilo que é desagradável a Deus. Podemos observar que todo final de ano, que época de carnaval, é tanta bagunça, é tantas coisas sujas, e as pessoas acham bonito, acham legal, tudo que aqui é oferecido, o governo vai lá, oferece e você cai dentro. Assim estava sendo Manasse. Manasse rei de Jerusalém, de Judá, ele estava levando coisas erradas para dentro de Jerusalém, estava fazendo com que o povo viesse se virar as costas para Deus. Aleluia! Mas Deus não dorme. Os olhos de Deus, ele diz na palavra que é como chama de fogo. Deus levanta o profeta, e Deus coloca Jeremias como profeta valente. Profeta que não tem medo de pregar o evangelho, profeta que não tem medo de falar a verdade. O povo dizia para Jeremias: olha lá, o santarrão, olha lá aquele que diz que é o tal. Mas Jeremias, ele não se covardou, ele falou para o rei, e falou: Manasse, se converte, Manasse, deixa de bagunça, deixa de trazer idolatria para dentro de Jerusalém. Deus está vendo. Jeremias havia advertido o povo, mas existia aqueles profetas que diziam para Manasse: não, o Senhor é misericordioso. Existia aqueles profetas que diziam para Manasse: não, Manasse, pode deixar que o Senhor se agrada disso, pode deixar que Deus não vai te cobrar, pode deixar que Deus não vai se preocupar com isso, não.
É o que acontece hoje em dia. Muitos querem pregar o Evangelho, mas não querem pregar o Evangelho do jeito que tem que ser. São poucos os que querem levar a sério a palavra de Deus. Mas o pouco que quer levar a sério, Deus honra, Deus responde e Deus guarda. Jeremias foi lançado no calabouço por causa desse povo. Jeremias foi levado como cativeiro por causa do povo. Tudo para o bem das almas. Muitas das vezes o homem que quer fazer a vontade de Deus, ele muitas das vezes é rejeitado. Ele é tirado como santarrão demais. As pessoas não gostam de estar perto dele, porque o assunto dele é só falar de Jesus. Muitos não querem estar perto dele, porque ele não perde o tempo deles falando de futebol. Ele não perde o tempo dele falando de coisas deste mundo. Ele tem o tempo dele é para Jesus. O prazer do homem de Deus é estar de joelho dobrado, é estar meditando na palavra do Senhor. Jeremias havia falado para o povo: olha, Deus está vendo suas práticas. Se converte, deixa de fazer coisas erradas, deixa de ficar cultuando imagem, deixa de, mas é o rei que mandou. Porque o rei mandou, vocês vão fazer. E a palavra de Deus onde é que fica? É o que acontece hoje em dia. Muitos estão se confiando na posição de um pastor, na posição do irmão. Muitos estão confiando, achando que o que o pastor que liberou, você também vai fazer. Mas eu quero te dizer bem uma coisa. Eu quero ver no grande dia se o pastor vai ter coragem de chegar diante de Deus e dizer para Deus: leva essa alma. Quem vai te justificar o Senhor. É Ele que vai cobrar de você as suas obras. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que dar crédito à palavra do Senhor. Jeremias havia falado para o povo: não vá na onda de Manassés, não vá se idolatrar a imagem, não vá se prostrar diante das carnalidades. Manassés armava uma festa, o povo ia. Manassés botava em imoralidade, o povo ia. E depois dizia para Jeremias: tu também não quer ir não, Jeremias? Por que tu não vai junto com nós? Mas Jeremias, como um homem que tinha zelo pela obra do Senhor e pela palavra, ele se recuava, porque não tem lugar para homem de Deus quando ele é sincero com o Senhor, quando ele é compromissado com a palavra. Muitas das vezes não é bem aceito nos lugares, porque prega a verdade, porque o assunto dele não é coisa desta vida, mas sim é coisa do alto céu. Jeremias, ele vê a situação daquele povo e ele se entristece muito. Muitas das vezes o homem de Deus, nós que estamos vivendo nesses dias de hoje, nós vimos a idolatria do povo. Nós vemos a corrupção, a imoralidade tomando conta. E muitos querem defender. Muitos querem deixar de pregar o Evangelho do jeito que tem que ser pregado. Tem medo de tocar na ferida. Mas eu quero dizer bem claro para você: se você não falar, Deus envia um que fala. Se você não quiser ir, Deus envia um que vai. Se você tem medo, Deus envia um corajoso. Jeremias era um homem corajoso, que encarou o rei cara a cara e disse para o rei: olha aqui, rei, se você permanecer nessa situação, a ira de Deus vai vir sobre vocês. Mas eu vou pedir a Deus que Deus perdoe o pecado de vocês. Não adianta passar a mão na cabeça, não. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar fazendo o Evangelho comércio. O Evangelho de Deus não é comércio, não. Deus, ele quer que seja pregado o Evangelho do jeito que tem que ser. Em Deuteronômio, Deus havia falado para o povo. Deuteronômio 9.
Versículo 14. Deixe-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as 2 tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor, vosso Deus, vós tenhais feito um bezerro de fundição, certo? Vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Moisés continuou clamando pelo povo. Deus havia falado para Moisés: por que tu não deixa eu destruir esse pessoal? Eu preparo um outro povo para você, Moisés. Está aí porque Deus havia falado para Jeremias: Jeremias, nem se tivesse aqui com você, Moisés e Samuel, eu não ouviria, a minha alma não seria com este povo. Deus havia oferecido para Moisés um outro povo novo. Deus hoje fala para você que Ele não está se agradando das suas práticas. O mundo está vivendo uma imoralidade só. E existe aqueles que apoiam. Existe aqueles que deixam as coisas correr frouxo. Mas Deus, Ele está do alto céu vendo. E Ele diz bem claro na sua palavra que Ele vai enviar a ira dele sobre a terra. Mas se você, que está ao alcance da nossa voz, decreta a palavra de Deus, ainda há tempo de você se chegar a Jesus. Deus queria destruir aquele povo, mas Moisés virou as costas e desceu do monte. Quando Moisés desceu, que chegou lá embaixo, estava o povo lá idolatrando um bezerro de ouro. Hoje em dia o povo está idolatrando os bezerros de ouro do mundo. Estão deixando de ouvir o Evangelho para ouvir a servengoice. Estão deixando de ouvir a voz de Deus para dar crédito às sujeiras do mundo. Se pregar contra o errado, vão querer se levantar contra o ungido. Tem lugar para tudo que não presta, mas não quer ter lugar para a palavra de Deus. E Deus, Ele olha do alto céu e Ele está vendo bem claro. Ele está dizendo: espera só mais um pouquinho, porque em breve eu vou voltar para buscar o meu povo e vocês vão ter a recompensa dos pecados de vocês. Assim como Ele falou com Moisés, Ele falou para a multidão. A multidão havia pensado que Jesus ia trazer paz. Mas Jesus falou: não vim trazer paz, mas vim trazer espada. As pessoas querem ouvir palavra de mel, mas não querem ouvir a palavra que tem que ser pregada. Jesus, Ele veio para trazer espada. Se você quer servir a Jesus Cristo, tem que largar o mundo de pecado. Se você quer fazer a diferença, tem que abandonar esses erros, tem que abandonar essa imoralidade. Deus havia falado bem claro: Jeremias, não adianta tu orar por este povo, porque eu não vou ouvir mais. Eu não vou mais ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Samuel orou pelo povo também, e Deus havia perdoado o pecado do povo. A Bíblia diz que o povo havia escolhido um rei para si, abandonando o profeta do Senhor. O povo não queria mais que Samuel ficasse como juiz diante deles. Ele não queria mais que Samuel reinasse e guiasse eles no caminho do Senhor. Eles preferiram escolher o ímpio, mas não quiseram permanecer com o homem de Deus. A Bíblia diz que quando eles estavam já quase decepcionados,
eles começaram a pedir perdão a Deus, eles começaram a pedir que Samuel viesse orar por eles. Haviam se arrependido dos seus atos, haviam se arrependido das suas escolhas. A Bíblia diz que há caminho para os homens que é perfeito, mas é caminho de morte. Se você quer ter uma escolha, tem que escolher a Jesus. Não escolha as facilidades do mundo, não escolha os caminhos tortuosos, não escolha os caminhos largos. Jesus disse que o caminho do reino dos céus é estreito, mas a porta do mundo ela é larga. Quando a pessoa quer entrar no estreito, ela tem prazer de servir a Jesus. Mas, irmão, que estreito é esse? É que o pregador do Evangelho de Deus, ele não quer saber se você é cantor, se você é ator, ele não quer saber se você é rico ou é pobre, ele vai entregar a palavra de Deus do jeito que tem que ser. Ele não tem medo de posição. Mas existem profetas hoje nos dias que são falsos profetas, que têm deixado as coisas correr de qualquer maneira, têm deixado entrar o pecado para dentro da igreja, têm deixado as coisas corromper. A igreja tem ficado inchada, tem ficado, sabe, como o mundo. Mas quando vem um profeta usado por Deus, que tem temor, que ama a palavra do Senhor, que prega o Evangelho, levanta-se aqueles que querem sufocar. Mas eu quero dizer bem cá para você, que aquele que Deus levantou está levantado, aquele que Deus chamou está chamado, e eu quero ver se você vai atrapalhar, para ver se Jesus não faz tudo descer. Aleluia! Meu Deus! Quem me chamou foi Jesus, não foi o homem. Eu não vim aqui para fazer da rádio palco de divertimento. Eu vim aqui para dizer para você que Jesus te ama, que Jesus te quer bem e que Ele quer que você deixe esse mundo de pecado, deixe os maus caminhos e venha para a luz. Jeremias, ele muitas das vezes não era bem convidado. O povo havia entristecido tanto Jeremias, que ele havia chegado diante de Deus e falado: Senhor, tira a minha alma, por que o Senhor não me mata? Eu me arrependo do dia que nasci, eu me arrependo do momento que a minha mãe concebeu a mim. O homem que havia chorado pela nação. Mas hoje você pode ver que o povo, quando se prega o Evangelho, entra no ouvido e sai no outro. Não dão crédito à palavra de Deus. Jeremias estava desanimado. Jeremias estava sem mais motivação. Porque ele queria que Deus viesse perdoar o pecado daquele povo. Aquele povo não dava crédito à palavra de Jeremias. Muitas das vezes Jeremias ficava ali, era aprisionado, mas o povo, em vez de dizer não, vamos dar ouvido ao que o homem de Deus falou, vamos lá. Havia homens também naquela época, profetas, em vez deles dar crédito à palavra de Jeremias, ele dizia: Jeremias, tu está querendo pregar santidade demais, Jeremias, tu está querendo ser certinho demais, Deus não repara isso não, Jeremias. Mas Deus havia falado para Jeremias: tudo bem, Jeremias. O povo não quer te dar crédito não, né? Pois eu vou enviar 4 males sobre a terra. A Bíblia diz que o povo começaram a sofrer, começaram a padecer, começaram a morrer. Aqueles que eram para a espada começaram a ser mortos na espada. Aqueles que era para a enfermidade começaram a sair para a enfermidade. Quando você não dá crédito à palavra de Deus, quando você começa a querer zombar do ungido do Senhor e querer dizer que Ele está querendo pegar no teu pé, quando você começa a dizer que quem sabe da tua vida é você, que você faz o que tu bem quer, Deus então envia a ira dele para mostrar que quando o homem de Deus fala, Ele garante. O povo estava nos hospitais,
hospitais, o povo estava no cativeiro, aqueles que estavam para a morte, só via pessoas levando para ser enterrado. Foi uma tristeza muito grande na terra de Jerusalém. Manasse sofreu uma tremenda decepção por causa da sua idolatria. E o que nós vivemos hoje em dia, as pessoas apoiam tanta coisa errada. Podemos observar que no começo do ano, todo mundo se alegrando, todo mundo bebendo, festejando. E havendo aquele desabamento de terra no morro. E no outro dia seguinte, as notícias nos jornais. O povo se alegra com o mundo e se esquece da palavra de Deus. E se esquece da lei do Senhor. Querem andar nos seus próprios desejos. Querem andar nos seus próprios pecados. Então Deus envia a sua ira. Deus responde conforme o que vocês querem. Se nós ligamos, se nós vemos na televisão, andamos por aí afora, nós vemos o povo chorando, a escassez, o desabamento de cidades. E muitos ficam perguntando para os ungidos do Senhor, por que tanta coisa? Por que tanta tragédia? Por que tanto desastre? Por que tanta pessoa morrendo? Sabe por quê? Porque você, quando chega no finalzinho de ano, você se esquece de buscar Deus. Quando chega, sabe, no carnaval, você começa a querer jogar palavras de imoralidade para o alto, querendo jogar palavrão, andando com imoralidade, fazendo o que desagrada a Deus. Jesus havia falado para os discípulos: o mundo se alegra, mas vocês estão tristes. Mas a vossa tristeza se tornará em alegria. Ei, querido, o homem de Deus, ele não tem alegria quando vê uma situação dessa. O homem de Deus não tem alegria quando vê uma alma descendo a sepultura sem salvação. A nossa alegria é quando você levanta a mão para Jesus e diz: Senhor, estou aqui, perdoa meus pecados, me livra, me salva deste mundo. Mas Deus, Ele diz bem claro na sua palavra, em Isaías 59, Ele ainda te dá uma chance, Ele te dá chance, ainda é tempo. Você que está aí nos ouvindo e dizendo: irmão, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou vendo que tudo que o irmão está falando está acontecendo comigo. Há tantos dias eu estava assim, muito alegre, de repente veio uma situação na minha vida. E olha como eu estou enfermo, estou debilitado. Irmão, será que há condições, há salvação para mim? Será que Deus me perdoa? Eu quero dizer para você que está alcançando a nossa voz, Deus te perdoa sim. Se você abrir teu coração para Jesus e crer nesta palavra, olha que Deus fala em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Aonde anda é um falando besteira, é cantando coisa de imundice, e quando quando muitas das vezes é destratando o próximo, é tirando a vida do próximo, sem temor nenhum da palavra de Deus. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. Deus te chamou para você ser uma pessoa, filho dEle, e não viver fazendo o que desagrada a vontade de Deus.
Deus, Ele está dizendo: ouça a minha voz, ei, eu estou te ouvindo, levanta dessa cama, levanta dessa situação e corre para os braços de Jesus. Ele te convida para que você venha ter um encontro com Ele, porque se tu permanecer assim, o resultado vai ser a morte, o resultado vai ser sofrimento. A Bíblia diz bem claro: do que se queixa o homem, se não ser dos seus próprios pecados. Se hoje o povo estão reclamando, se hoje tantas coisas acontecem, é porque o homem mesmo plantou e ele mesmo vai colher. Mas Jesus está dizendo: se você hoje plantar coisas boas, se você hoje plantar coisas agradáveis aos olhos de Deus, tu vai colher coisas boas. Se hoje você der um passo para o Senhor Jesus, se hoje você reconhecer que esta palavra que está sendo pregada realmente é Deus que está falando com você, se você hoje der crédito a esta palavra e dizer: irmão, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero que Ele me mude a minha vida, porque a minha maneira de vida tem sido errada, eu tenho andado em pecado, eu tenho andado fazendo coisas erradas, eu tenho feito coisas erradas com o meu próximo. Se hoje você disser para Jesus: eu estou aqui, eu quero te servir, Jesus, Ele estende as tuas mãos e te levanta. Ele diz bem claro: clama a mim. Ele diz bem claro: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Jesus hoje está dizendo para você que Ele pode te tirar dessa situação. E venha para os braços do Senhor enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Os finais estão aí, as escrituras estão se cumprindo. O Senhor Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Se você está se sentindo frio, se você está se sentindo que não tem amor pelo teu próximo, Jesus te completa, Jesus te preenche, Jesus tira esse mal do teu coração, Jesus tira você desse cerco de sofrimento. Mas se você permanecer desfazendo da palavra do Senhor, se você permanecer desfazendo dos ungidos do Senhor, reclamando do que o ungido do Senhor está trazendo da parte do Senhor para você, Deus vai fazer como fez com aquela geração de Jeremias. Deus guardou a Jeremias, mas aquele povo sofreu as consequências. Todo aquele que serve a Jesus estão guardados deste mundo. Você pode observar que as coisas acontecem, mas aquele que é fiel a Deus, você pode ver que Deus guarda. Se a localidade que nós moramos é guardada, é porque os ungidos, é porque o povo do Senhor que clama dia e noite, que está todo momento da sua vida orando por essa comunidade, orando por você. Se coisas piores não acontecem, é porque Deus está guardando os ungidos dele. Deus quer te proteger. Deus quer que você não faça como fez Manassés. Deus quer que você não faça como fez o povo de Jerusalém, que se aliou a Manassés e não idolatrar imagem de escultura, fazendo para si deuses estranhos, andando nos seus caminhos de pecado, de imoralidade, aceitando os errados. Deus quer que você aceite o que é certo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não vai ter por você por inocente. Ele diz na palavra que Ele visita a maldade do pai sobre os filhos, e a primeira e a quarta geração. Se você pensa que o que você plantou, você vai descer a sepultura e vai acabar. Seus filhos vão sofrer com os seus erros. Sua descendência vai sofrer as suas atitudes erradas. Israel havia passado tantos anos, mas os filhos deles vieram e continuaram fazendo errado. Deus havia perdoado as gerações passadas,
Mas as que vinha mais na frente, vinha cometendo erro. E permanecia, ia passando de pai para filho. E acontece hoje em dia, o pecado tem passado de pai para filho, a imoralidade tem passado, o povo, em vez de dar crédito à palavra de Deus, continua fazendo as coisas ao contrário. Mas Deus está dizendo que Ele visita. O que você plantar, você vai colher. Se você ensina mal o teu filho, se você dá mau exemplo, teu filho vai seguir aquele mau exemplo. Deus vai visitar a sua maldade no seu filho, se ele não vier se converter. E hoje, Deus te convida para dar crédito a essa palavra. Em Atos 4, 19, a Bíblia diz que Pedro e João havia pregado para a multidão, mas houve uns engraçadinhos que chamaram Pedro e João no sinédrio, as autoridades, e quiseram calar a Pedro e João, dizendo para Pedro e João: não ore por esse povo, não pregue mais o evangelho nessa cidade. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele falou: importa eu obedecer a Deus e obedecer a vocês. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui para agradar A e nem B. Eu não estou aqui para falar nada para agradar nem a pastor e nem irmão nenhum. Eu estou aqui para falar, para agradar os olhos de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus manda. Importa agradar a Deus e não agradar o homem. Aqueles homens haviam falado para Pedro e para os demais: esses homens não são indoutos, esses homens não sabem nem ler. Como é que ele prega dessa maneira? Como é que ele faz com que as almas venham a se converter? Eu quero dizer para você que não é por minhas palavras, não é por nossos conhecimentos, mas é pelo Espírito Santo de Deus que Ele te convida, é pela unção do Espírito Santo do Senhor. Ele está dizendo nesta noite que Ele está usando o profeta, os ungidos dele, aquele que muitas das vezes você diz, ele não tem curso de teologia, ele não tem segundo grau, ele não fez curso de bacharel. Como que ele fala tão bonito assim? É o Espírito Santo de Deus que fala. É Deus quem fala. É Deus que está falando com você nesta noite. É Deus que está dizendo para você: vem para os caminhos dele. Vem para a luz. Sai das trevas. Porque a hora é essa. Que você venha dar crédito à palavra de Deus. O que mais os ungidos do Senhor, aqueles que levam a sério, aqueles que não têm compromisso com o mundo, mas têm compromisso com Deus, que todos os dias estão na rádio, estão, nas ruas pregando o evangelho. Deus, Ele levantou nós para poder dizer para você que ainda há jeito, ainda há tempo. Basta você dar um passo para Jesus. Basta você não se rebelar contra a palavra de Deus. Basta você não desfazer do evangelho do Senhor, que tu vais ver a maravilha de Deus na tua vida, e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais em vossos corações. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.